Você está orando errado sem perceber. Existe algo profundamente errado acontecendo na vida de oração de muitos cristãos sinceros hoje. E o mais preocupante é que a maioria não percebe. Não estou falando de pessoas que abandonaram a oração ou que vivem em pecado aberto. Estou falando de crentes genuínos, que separam tempo para orar, que dobram seus joelhos, que até jejuam, mas que estão cometendo um erro tão sutil que passa completamente despercebido. E esse erro está roubando o poder, a intimidade e a eficácia das suas orações sem que você sequer desconfie. Você já sentiu que suas orações parecem não passar do teto? Já teve a sensação de que está falando sozinho, como se Deus estivesse distante, indiferente ou ocupado demais para ouvir você? Talvez você ore pelos mesmos pedidos há meses, até anos, e nada acontece. Talvez você sinta um vazio estranho depois de orar, como se algo estivesse faltando, mas você não consegue identificar o que. Se isso descreve sua experiência, preste muita atenção no que vou compartilhar com você agora, porque pode ser que você esteja orando de um jeito que desagrada a Deus sem nem perceber. O erro é este: muitos de nós transformamos a oração em uma lista de pedidos para Deus, em vez de um encontro com Deus. Oramos como se estivéssemos fazendo um pedido a um garçom celestial, apresentando nossa lista de desejos e necessidades, esperando que Ele entregue tudo conforme solicitamos. Oramos sobre nossa saúde, nossas finanças, nossos relacionamentos, nossos sonhos, nossos medos. E não há nada de errado em trazer essas coisas diante de Deus. Pelo contrário, a Bíblia nos encoraja a isso. Filipenses 4 verso 6 diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam os nossos pedidos conhecidos diante de Deus. O problema não é pedir. O problema é quando a oração se resume apenas a isso. Quando oramos apenas apresentando nossas necessidades, estamos tratando Deus como um meio para alcançar o que queremos, e não como o fim, o objetivo maior da nossa vida. Estamos mais interessados nas bênçãos do que no abençoador, mais apaixonados pelos presentes do que pela presença. E isso é idolatria disfarçada de espiritualidade. É usar o nome de Deus, as palavras certas, a postura adequada, mas com o coração completamente voltado para nós mesmos. E por que esse erro passa tão despercebido? Porque ele se esconde atrás de uma aparência de piedade. Afinal, você está orando, não está? Você está buscando a Deus, não está? Está falando com Ele sobre coisas importantes. Mas a verdade incômoda é que é possível orar muito e conhecer Deus muito pouco. É possível ter uma rotina de oração e não ter intimidade. É possível repetir palavras bonitas sem que o coração esteja realmente conectado com o Pai. Jesus mesmo alertou sobre isso quando falou dos fariseus que faziam longas orações por ostentação, mas cujos corações estavam longe de Deus. Além disso, vivemos em uma cultura que nos ensinou a ser consumidores de tudo, inclusive de Deus. Queremos resultados rápidos, soluções práticas, fórmulas que funcionem. E muitas pregações hoje alimentam essa mentalidade. Ore assim, e você será curado. Declare aquilo e você prosperará. Reivindique isso e você vencerá. E sem perceber, a oração deixa de ser comunhão para se tornar técnica. Deixa de ser relacionamento para se tornar ferramenta. E Deus, que é amor, que é pessoa, que deseja intimidade, é reduzido a um dispensador de bênçãos. As consequências espirituais dessa distorção são devastadoras. A primeira delas é o esfriamento do coração. Quando você ora apenas pedindo, você nunca desenvolve verdadeira intimidade com Deus. Você conhece o poder dele, mas não o caráter. Você sabe o que ele pode fazer, mas não quem ele é. E sem conhecer quem ele é, você não pode amá-lo de verdade. Seu relacionamento com Deus se torna transacional, frio, superficial. Você só o procura quando precisa de algo. A segunda consequência é a frustração constante. Porque quando suas orações se resumem a pedidos, e muitos desses pedidos não são atendidos da forma ou no tempo que você esperava, você começa a questionar se Deus realmente te ouve, se Ele se importa, se vale a pena orar. Você pode até começar a duvidar da bondade de Deus, porque na sua mente, um Deus bom deveria te dar tudo o que você pede, desde que você ore direito. E quando isso não acontece, sua fé se abala. A terceira consequência é a perda do verdadeiro propósito da oração.
Porque oração nunca foi primariamente sobre mudar nossas circunstâncias. Oração é sobre mudar a gente. É sobre alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. É sobre ser transformado pela presença dele. É sobre morrer para nós mesmos e viver para ele. Mas quando oramos apenas pedindo, perdemos essa transformação. Saímos da oração do mesmo jeito que entramos. Com os mesmos desejos, os mesmos valores, as mesmas prioridades. Nada muda em nós porque nunca nos abrimos verdadeiramente para o que Deus quer fazer em nosso interior. Então, o que a Bíblia realmente ensina sobre oração? Jesus nos deu um modelo no Pai Nosso. Veja como ele começa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração começa com adoração, com reconhecimento de quem Deus é. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração continua com rendição, com o desejo de que a vontade de Deus prevaleça, não a nossa. Só depois disso Jesus fala sobre necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E mesmo aqui, o pedido é simples, focado no essencial, no que realmente precisamos, não em tudo que desejamos. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, sabia orar assim. Nos Salmos, você encontra petições sim, mas encontra muito mais adoração, confissão, entrega, exaltação ao caráter de Deus. Davi buscava a face de Deus, não apenas a mão de Deus. Ele dizia no Salmo 27, verso 4: Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. O desejo de Davi era Deus mesmo, a presença de Deus, a contemplação de Deus. Paulo orava pelos crentes para que eles conhecessem a Deus mais profundamente. Em Efésios 1, ele ora para que os olhos do entendimento deles fossem iluminados para que conhecessem a esperança do chamado de Deus, as riquezas da glória e da herança dele nos santos, e a suprema grandeza do poder dele. Paulo orava por transformação espiritual, por conhecimento de Deus, por maturidade na fé, não apenas por soluções de problemas. E Jesus, nosso maior exemplo, passava noites inteiras em oração. O que você acha que ele fazia durante todo aquele tempo? Ficava apenas pedindo coisas. Não, ele estava em comunhão com o Pai. Estava ouvindo, adorando, se fortalecendo, se enchendo da presença do Pai. A oração era o lugar onde o relacionamento dele se aprofundava. A verdade bíblica é clara. Deus quer que você ore sim sobre suas necessidades, mas Ele quer muito mais que você o busque por quem Ele é. Ele não é contra você pedir, mas Ele é contra você reduzi-lo a um atendente de pedidos. Deus se importa com seus problemas, mas Ele se importa infinitamente mais com você, com seu coração, com sua transformação, com sua santidade, com sua intimidade com Ele. Então eu preciso te fazer algumas perguntas que vão doer, mas que são necessárias. Quando você ora, quanto tempo você passa adorando a Deus antes de pedir qualquer coisa? Quando foi a última vez que você orou sem pedir absolutamente nada, apenas para estar com Ele? Você conhece a Deus ou você apenas conhece sobre Deus? Suas orações refletem um coração que ama a Deus, um coração que ama o que Deus pode dar. Se Deus nunca te desse mais nada, se Ele nunca atendesse mais nenhum pedido seu, você ainda o amaria, você ainda o buscaria, você ainda o adoraria. Se você percebeu que tem orado errado, não se condene. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas também não ignore essa revelação. Deixe que o Espírito Santo faça uma obra profunda em você. Arrependa-se dessa oração egoísta, dessa busca interesseira, desse relacionamento superficial. E volte para o primeiro amor. Volte para a simplicidade de apenas estar com Deus porque Ele é digno, porque Ele é bom, porque Ele é suficiente. Comece a orar de forma diferente. Entre na presença de Deus com gratidão. Agradeça por quem Ele é, não apenas pelo que Ele faz. Adore o caráter dele. Exalte a santidade, a justiça, a misericórdia, a fidelidade, o amor dele. Passe tempo apenas ouvindo, em silêncio, esperando. Confesse seus pecados com sinceridade, não apenas de forma mecânica. Peça que Ele transforme você, não apenas que mude suas circunstâncias. Ore pela vontade dele, não apenas pela sua. E sim, traga seus pedidos, mas traga com a rendição de quem confia que Deus sabe que é melhor. Quando você começar a orar assim, algo vai mudar. Não necessariamente suas circunstâncias,
Não imediatamente. Mas você vai mudar. Seu coração vai amolecer. Sua fé vai se aprofundar. Sua paz vai aumentar. Você vai descobrir que a presença de Deus é melhor do que qualquer resposta de oração. Que conhecer a Deus é mais valioso do que receber tudo o que você sempre quis. E paradoxalmente, quando você para de buscar as coisas e começa a buscar a Deus, você descobre que Ele já estava te dando exatamente o que você mais precisava. Ele mesmo. Então meu convite para você hoje é este. Examine sua vida de oração. Seja honesto com Deus e consigo mesmo. Peça ao Espírito Santo que te mostre se você tem usado a oração para buscar a Deus ou apenas para usar a Deus. E se Ele revelar que você tem errado, volte. Volte para a verdadeira oração. Volte para a verdadeira intimidade. Volte para aquele que te ama não pelo que você pode oferecer, mas simplesmente porque Ele escolheu te amar. Que o Senhor abra os olhos do seu coração para que você veja que Ele é o tesouro, não as coisas que Ele pode te dar. Amém.